Queria hoje fazer um comentário sobre estudos bíblicos. A congregação cristã, no Brasil, eu falo assim, completo o nome, porque existem outras congregações, Então, a congregação cristã no Brasil, ela não incentiva o estudo bíblico. Já vi até irmãos falarem que não pode, que não deve. Eu, particularmente, eu acho bom estudar a Bíblia. Eu acho bom conhecer as Escrituras, principalmente para você entender mais alguma coisa. Porque a teologia, os estudos bíblicos, dá uma ajuda para você entender alguma coisa. Eu não estou dizendo espiritualidade, Espiritualidade é através da oração, da busca interior com Deus. Mas estamos dizendo sobre Bíblia, letra. Aí tem alguns irmãos que dizem assim, mas a letra mata, o Espírito vivifica. Mas foi Jesus mesmo que disse, errais por não ler as Escrituras. E em outra parte, essa que eu vou ler aqui agora, está escrito assim, João 5:39. Está bem claro aqui, João 5:39. Esse versículo é muito importante. Examinai, nessa é a Bíblia João Ferreira de Almeida. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, ele estava dizendo aqui, é ela que de mim testifica, que naquele tempo não tinha os evangelhos, Não tinha Mateus, não tinha São Lucas, o Novo Testamento não tinha escrito. Eu acredito que até aquele momento ali não tinha ainda escrito. Quando ele fala aqui, é dela examinar as Escrituras, porque, vamos ler de novo, vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, se não tinha o Evangelho, como que é dela? Como que a Bíblia testificava ele naquele momento? Simplesmente o Velho Testamento, os profetas, o Antigo Testamento. Tem várias passagens bíblicas no Velho Testamento que falam de Jesus, Messias. Mas existe sim, muitas. O irmão sabe disso. Até Salmos, Então, irmão, não tem base bíblica isso, de proibir a irmandade de estudar, de entender mais a Bíblia. Isso não tem base bíblica, é ao contrário. A Bíblia nos apoia a estudar a Bíblia. Então aqui falei examinar, e tem muitos irmãos que dizem que examinar não é estudar. Então eu peguei, o que eu fiz? Eu fui num dicionário, em dicionário, e eu fui pegar as duas palavras aqui. Examinar e estudar. Primeiro eu fui no examinar, do dicionário aqui, Examinar. O que é examinar? Efetuar observação. Eu vou ler tudo. Efetuar observação ou investigação minuciosa. Sondar. Isso é examinar. Submeter a exame, a teste. Isso aqui é a primeira parte, está dizendo o que é examinar. Depois eu fui de novo no dicionário saber o que é estudar, Aí está lá, verbo estude, estudar, investigar, pesquisar, examinar, cuidadosamente, aprender, estudar, instruir-se, informar-se, ler, interpretar e compreender, meu irmão. Não é eu que estou inventando, é o dicionário. Então não é aqui, não tem nada na Bíblia que apoie, não tem como nem discutir isso, A gente fica sabendo de alguma coisa que tem irmãos perseguindo alguém que está estudando a Bíblia. Não pode, Não pode. Veja bem, é um livro que fala do nosso Pai, é um livro que fala da criação, que fala do nosso Deus, da referência do nosso Deus. Por que nós não podemos estudar esse livro? A gente, para passar na faculdade, as pessoas que estudam, tem que estudar livros bons e que tem que estudar mesmo. E por que nós não podemos estudar o livro que nós carregamos, que é a Bíblia? Então não tem nada demais, na minha opinião.
Isso os irmãos estão exagerando, né? De proibir a irmandade de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, tá aqui claro, efetuar observação. O que é isso? É estudar. O que é investigar? É estudar minuciosamente, sondar. Tudo isso é estudar. Submeter a exame, teste, investigar, pesquisar, examinar, é tudo a mesma coisa. Então tá claro. Não? O médico, você vai no médico, ele vai fazer os exames. O que ele vai fazer? Ele vai estudar o teu problema. Examinar você, ele vai ver o que está acontecendo, vai pesquisar. É estudar. Então, na minha opinião, e pode estudar. Inclusive eu estudei. Eu gosto. Não tem nada de mal, não estou fazendo mal para ninguém. Então, é essa a minha opinião sobre os estudos bíblicos. Errais por não examinar a Escritura, por não ler. Jesus falou isso também. Então vamos ler sim, vamos ler. Se não entender, pergunta para algum irmão, não tem problema. Pode mandar para mim a pergunta se quiser também, não tem problema nenhum. Nós vamos aprender juntos, vamos responder onde der, o que não der nós vamos aprender juntos. Eu vou buscar outras fontes. Mas o livro sagrado pode ser entendido e pode ser estudado, na minha opinião. É isso que eu queria deixar aqui. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.